Então, vamos começar. Vamos ler o capítulo 19, do verso 1 ao verso 7, do livro de Atos. Vamos continuar, então, os nossos estudos. Baruch Hashem. Bons estudos a todos, então. Ali, iniciando, então, só para recapitular, nós vimos no capítulo anterior, Apolo recebendo carta de recomendação e assim fazendo a viagem conforme Paulo também fazia. E aqui no verso 1 fala: acontecendo que estando Apolo em Corinto, Paulo havia passado pelas regiões mais altas e chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Então, ao mesmo tempo que Apolo estava em Corinto, Paulo estava logo ao lado, a gente fala logo ao lado, mas na verdade eles iam através do mar, né, de Corinto, que fica na Grécia, e Éfeso ali, que hoje é a Turquia. Então, que pertence hoje, né, à Turquia. Então, nós vemos Paulo ali em Éfeso, e ali, quando ele chegou, o apóstolo Paulo, ele viu discípulos de Yeshua, Jesus, pessoas que já acreditavam em Jesus, Yeshua, como Messias. Verso 2, perguntou-lhes então, Paulo está perguntando a esses discípulos de Yeshua: vocês receberam, porventura, o Espírito Santo quando vocês vieram a crer em Jesus e Yeshua? Vocês receberam o Espírito Santo? Ao que esses discípulos responderam: não, pelo contrário. Nem mesmo nós ouvimos falar que existe Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? Nós sabemos que aqui na palavra, na Torá, lá nos 5 primeiros livros, quando foi traduzido na Septuaginta, porque assim os judeus foram obrigados a traduzir, eles não queriam que ninguém profanasse o nome do Eterno, que é Yud Rei Vav Rei, que nós, por causa disso, não sabemos hoje como se pronuncia. Pelo cuidado e o zelo que o povo judeu teve, que ao ser obrigado a traduzir a Septuaginta, eles não colocaram a forma de pronúncia. E tudo que falava Deus, ou Yud Rei Vav Rei, eles colocaram o Senhor, onde estava Espírito de Deus, né? No caso, Espírito do Yud Rei Vav Rei. Eles colocaram Santo, né? Ou Espírito Celeste, o Espírito do Céu, o Espírito Santo. Então, quando a gente fala Espírito Santo, na verdade, ali é o Espírito do Yud Rei Vav Rei. É o Espírito de Deus, tá? Então, eles haviam crido em Yeshua, Jesus como Messias. Nós vamos ver mais agora à frente que também haviam sido batizados, porém eles não haviam recebido ainda o Espírito de Deus, o Espírito Santo. No verso 3 diz assim: então o apóstolo Paulo perguntou: em que, pois, vocês foram batizados? E eles responderam: nós fomos batizados no batismo de João, de Yohanã. Lembram de João, parente, né, de Yeshua, Jesus, que no deserto batizava as pessoas quanto à remissão dos pecados, mandando que se arrependesse. E assim João batizava. E ele mesmo dizia: virá depois de mim aquele que eu não sou digno de nem amarrar as suas sandálias, e nem tirar as suas sandálias. Esse que vem depois de mim, eu estou abrindo o caminho para esse. Mas, porém, João batizava para o arrependimento. Então, esses que o apóstolo Paulo achou ali, tinham todos sido batizados por João para arrependimento. Porém, eles não tinham ainda a plenitude do conhecimento de quem era Yeshua, Jesus, embora eles criam em Jesus e Yeshua, eles não, por causa disso, eles não tinham recebido o Espírito. Verso 4 diz: disse-lhe o apóstolo Paulo: João
realizou então o batismo de arrependimento. Vocês se arrependeram dos vossos erros. Pecados é erro, né? Para quem não sabe, você se arrependeu dos seus erros, dos seus pecados, e dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, conforme eu falei agora, a saber, em Jesus, Yeshua, né? Então, esse que o João batizava e falou que depois dele viria alguém maior do que ele, que era o Messias, e no caso aqui é Jesus, é Yeshua. Então, aí, eles, verso 5, tendo ouvido que o apóstolo Paulo falou isso, foram então batizados em nome de Yeshua, Jesus. Então, nós vimos que eles foram batizados para arrependimento. Porém, Jesus, Yeshua, batiza a nós não somente para arrependimento, mas também para uma nova aliança, né? Uma aliança superior, uma aliança ao qual, pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro unigênito de Deus, Yeshua, nós somos sarados, curados, escreve-se em nossos corações e em nossas mentes as instruções do Eterno, as leis de Deus são as instruções de Hashem para nós, para que a gente viva conforme aquilo. A gente só pode viver conforme as instruções de Deus quando o Espírito de Deus habita em nós. O nosso corpo é morada do Eterno, isso quer dizer que o Espírito está habitando em nós, o Espírito de Deus, e ali ele coloca no nosso coração e em nossa mente a forma que nós devemos viver, da forma prática, as instruções, as leis de Deus, de uma forma sobrenatural, né? Então, eles foram batizados, então, em nome de Yeshua, e aí, verso 6, quando o apóstolo Paulo, impôs a mão neles, veio sobre eles o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Aqui a palavra santo, ali está no lugar de Deus, que é Yud, Rei, Vav, Rei, tá bom? E tendo falado em línguas, todos esses discípulos também profetizaram. Então, eles tanto falaram em línguas, como também profetizaram após o apóstolo Paulo impor as mãos, colocar a mão sobre eles. Olha a importância, né, do batismo e com a imposição de mãos de um servo verdadeiro, discípulo de Yeshua, Jesus, que vive conforme Jesus, que vive conforme Yeshua. Quando a gente fala discípulo de Yeshua, quer dizer que é uma pessoa que vive conforme Yeshua, que tem Yeshua como seu mestre, como seu professor, e imita ele, vive como ele, né? Então aqui, olha a importância disso e a imposição de mão de um servo verdadeiro. Então, verso 7 diz: eram ao todo esses discípulos, então, que foram batizados e que receberam o Espírito Santo, eram uns 12 homens. Olha que maravilha, Baruch Hashem. E o 12, né? O 12 é muito representativo no contexto original judaico, bíblico, porque representa as 12 tribos. Temos anualmente 12 meses, entre outras, né? Entre outros exemplos também com o número 12. Então, você vê o Eterno Hashem escrevendo de forma plena a sua palavra, que nenhum homem jamais poderia inventar tal coisa, porque tudo se encaixa, do começo ao final da Bíblia, tudo é escrito de uma forma plena, conectado, encaixando uma coisa a outra. Vê que aqui eles falavam em língua e profetizaram, como lá nós vemos em Atos 2, na festa de Shavuot, né, os apóstolos, discípulos de Yeshua, recebendo o Espírito, falando em línguas também, profetizando. Então, é algo assim tremendo, maravilhoso. Continuando então, capítulo 19 do livro de Atos, do verso 8 ao verso 20, que diz assim, antes que eu vá ler agora esses versos, quero só deixar algo aqui, que eu estou usando, né, a versão ARA, que é a Almeida revisada e atualizada.
Porém, no capítulo 9, a partir agora do verso 8 até o final praticamente dele, até o final, a tradução, ela está muito confusa nessa Bíblia de Ara. Então, eu vou estar usando, até quem não sabe disso, é bom que saiba, até é bom quando se for fazer um estudo bíblico, estudar várias versões da Bíblia, ler várias versões da Bíblia e aí se entender, né? Porque, infelizmente, eu gosto muito dessa tradução de Ara, embora saiba que tem alguns erros e eu arrumo esses erros. Mas o capítulo 19, do verso 8 até o final do capítulo 19, realmente é uma tradução confusa, muito ruim. É preciso, né, ter outras traduções. No caso aqui, eu gosto muito da tradução NVI, que é uma Bíblia, inclusive, que vocês podem baixar, é um app gratuito que tem, ou até mesmo tem a NVI impressa, né? Então, eu vou estar fazendo algumas correções, vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil do que só o texto ali dessa tradução Ara, que realmente aqui não é boa e deixa muito a desejar. Então, verso 8 fala: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente. Então, nós sabemos que o apóstolo Paulo, como judeu praticante, mestre da Torá, rabino, um dos maiores da sua época, ele, então, durante 3 meses, ele primeiro, né, frequentou a sinagoga. Então, ele, muito judeu praticante, primeiro ele ia na sinagoga. Primeiro ele ia, então, aos crentes em Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Judeus, né, que estavam na sinagoga, e também alguns não-judeus que também frequentavam a sinagoga. E ele falava ali ousadamente. Como ele era rabino, mestre da Torá, ele ali estava dissertando, ensinando e convencendo, persuadindo, né, os que estavam ali com respeito ao reino de Deus. Como funciona o reino de Deus, quem é Yeshua, Jesus. Nós vemos que a pregação de Yeshua, Jesus, nos evangelhos é totalmente voltada ao reino de Deus, ao reino do Pai. E aqui, Paulo fazia o mesmo. E ele convencia a muitos. Verso 9 diz: visto que alguns deles, alguns, não é todo, alguns daqueles judeus e alguns daqueles não judeus se mostravam empedernidos, ou seja, endurecidos. O coração deles estava duro. Eles não aceitavam opiniões diferentes da deles, então eles tinham um coração duro, eram desobedientes. E por isso, consequentemente, descrentes, incrédulos, eles não acreditaram naquilo que o apóstolo Paulo estava pregoando, sobre o reino de Deus, sobre Jesus, Yeshua, o Messias. E, inclusive, alguns desses judeus incrédulos e alguns desses não-judeus incrédulos, que não acreditaram na pregação de Paulo, falavam mal do caminho. Então, por ser desobediente, consequentemente incrédulo, com coração duro, eles falavam, inclusive, mal do caminho. Por que que eles falavam mal do caminho? Porque eles não acreditaram. Eles não acreditavam. Então, onde Paulo pregava, por onde Paulo ia, inclusive nas sinagogas também, que ele primeiro ia lá, ali se dividia as opiniões. Então, uns acreditavam, alguns judeus acreditavam no apóstolo Paulo, no que ele acreditava e no que ele falava, e alguns judeus não acreditavam. Então, ali se dividia. E dos gentios, dos não-judeus que iam à sinagoga, uns acreditavam e outros também não. E eles falavam mal do caminho. Por que fala do caminho? No livro de Atos, várias e várias, inúmeras vezes, nós vamos estar vendo essa expressão, do caminho, netívia, do caminho, no original.
Por que eles falam assim, ó, por que não tá assim, ó? Eles falavam mal dos cristãos, ou eles falavam mal do cristianismo, porque não existia cristãos, não existia cristianismo. Isso é uma grande falácia. Aqui houve alguns, numa única passagem, que falou, que chamou os discípulos de Yeshua, os discípulos de Jesus, de cristão. Mas você vê a toda hora, a todo momento, tanto os apóstolos, o apóstolo Paulo fala muito assim, como os discípulos de Paulo, fala o caminho. Porque Yeshua, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele eram conhecidos, os discípulos de Jesus, então os discípulos de Yeshua, que era o caminho, a verdade e a vida, eram conhecidos como do caminho. Alguns chamavam de seita, né? O do caminho é uma outra religião, uma outra seita, mas não é. O do caminho quer dizer que é de Jesus, é Yeshua. Ele era chamado do caminho. E Paulo e os discípulos de Yeshua se autodenominavam do caminho. Eles nunca se autodenominaram cristãos ou do cristianismo. Isso é algo inventado por Constantino, né? Então nós vemos aqui bem claro, ele se autodenominando, tanto Lucas, que escreveu aqui o livro de Atos, do caminho. Né? Que isso fique bem claro. Então, nós estamos vendo o verso 9, que visto alguns deles acreditarem, alguns não, inclusive falavam mal, então, de Jesus e Yeshua e dos seus discípulos, que são os apóstolos e os outros discípulos também de Yeshua, e falavam mal disso diante a multidão, diante do povo. Paulo, o apóstolo Paulo, apartando-se desses incrédulos que falavam mal do caminho, ele apartou-se, ele afastou-se desses que falavam mal do caminho, que falavam mal de Jesus e Yeshua, porque não acreditavam que Jesus e Yeshua, alguns deles não acreditavam, por isso que falavam mal de Jesus e Yeshua. Para eles, Jesus e Yeshua não eram o Messias. Então, o apóstolo Paulo e os discípulos de Yeshua provavelmente, então, se afastaram desses, né? E Paulo, então, assim, se separou deles, pegou os discípulos de Yeshua, Jesus, tanto judeus e não judeus que acreditavam que Jesus, Yeshua, é o Messias, e passou, então, a ensinar, discorrer ali é ensinar, passou, então, a ensinar diariamente numa yeshiva, numa escola, provavelmente yeshiva, que é uma escola judaica, é uma escola onde se estuda a Torá, a Bíblia. Lembrando mais uma vez que nessa época aqui não tinha ainda sido confeccionado a Brit Hadashah, a nova aliança, que alguns erroneamente chamam de Novo Testamento. Ainda não era confeccionada. Então, o que eles estudavam? A Torá. O que o apóstolo Paulo pregoava? A Torá. Jesus e Yeshua está em toda a Torá. De Gênesis, né, os 5 primeiros livros, todos eles falam de Jesus e Yeshua. Por isso que Jesus e Yeshua falou quando esteve aqui, ali em Jerusalém, ele falou, se vocês acreditassem em Moisés escreveu a Torá, né? Se vocês acreditassem em Moisés, se vocês acreditassem na Torá, acreditariam em mim, porque a Torá, Moisés, fala de mim. Né? Então, aqui é uma yeshiva, uma escola judaica que se estuda a Torá, que era o que eles estudavam e apregoavam, os apóstolos, e Yeshua também. Né? E essa escola, essa yeshiva, era de Tirano, que provavelmente é um rabino, assim como o apóstolo Paulo. Então, por isso o apóstolo Paulo ele é recebido, muito bem recebido sempre em todas as sinagogas e também nas yeshivas, porque o apóstolo Paulo era um grande rabino na sua época, um dos maiores da sua época, tá? No verso 10 diz, durou isto por 2 anos. Então, durante 3 meses o apóstolo Paulo pregou dentro da sinagoga, mas por causa dos incrédulos, e depois de 3 meses, viu que eles estavam falando mal e fazendo tumulto dentro da sinagoga, então ele passou a ensinar durante 2 anos numa escola judaica, numa yeshiva, para então aqueles que acreditaram que Jesus, Yeshua, é o Messias. Então, nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo pregando a judeus,
principalmente a judeus. E que todos os habitantes lá da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, ele também ensinava os judeus, mas também ensinava os gregos, os não judeus, os gentios, durante 2 anos. Verso 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então, nós vamos ver aqui, Lucas vai descrever os milagres, então, que eram realizados por mão do apóstolo Paulo. Lembra que nós estamos também vendo um paralelo entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro até a sombra curava. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo também tinha o dom de cura dado através de Yeshua pelo Espírito Santo. Então, o verso 12 diz: a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do uso pessoal do apóstolo Paulo. Então, tudo que o apóstolo Paulo tinha de uso pessoal, lenços, que aqui no caso ele usava talit, né? Todo judeu, desde essa época até Yeshua, usavam talit. Então, esses talits, mantos, lenços, tudo que era de uso pessoal, eles levavam até as pessoas que estavam doentes, enfermas, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, ou seja, colocando o talite do apóstolo Paulo sobre as pessoas doentes, elas eram curadas, né? Elas eram curadas. E os espíritos malignos também se retiraram. Os demônios, as pessoas que eram possessas, há muita doença, não todas, mas há doença também que ela vem de espírito maligno, de demônios. Então, colocava, as pessoas eram curadas, inclusive os espíritos que estavam em algumas delas, espíritos demônios, eles eram expulsos, eles se retiravam. Então, você vê aqui um paralelo, né, com Pedro, lá no capítulo 5, nós vemos Pedro curando até pela sombra. E aqui você vê esse paralelo também. O apóstolo Paulo também recebeu o dom de cura do Eterno. Verso 13. E alguns judeus, aqui fala exorcistas, né, que são judeus que expulsavam espíritos de demônios, espíritos malignos. Então, esses judeus que expulsavam os demônios tentaram invocar o nome do Senhor Jesus, Yeshua, sobre possessos de espírito maligno. Tentaram imitar o apóstolo Paulo. Usaram o nome de Jesus, Yeshua, como se fosse, então, um amuleto, né? Eles usavam o nome de Yeshua como um amuleto. Então, esses judeus que não eram crentes, que Jesus Yeshua era o Messias, estavam tentando expulsar demônios usando o nome de Jesus Yeshua. E eles diziam: saiam em nome de Jesus, aquele que Paulo fala, Paulo prega, Paulo ensina. Só que eles fizeram de uma forma errada, como eu falei, como amuleto. Nós vamos ver nos próximos versos. Verso 14 diz: os que faziam isto eram 7 filhos judeus de um judeu chamado Seva, que era chefe dos sacerdotes. Aqui diz que era o chefe dos sacerdotes. Mas o espírito maligno, o espírito de demônios que havia nessas pessoas, que eles tentavam expulsar, lhes respondeu a estes 7 filhos de Cefa, judeu: conheço Jesus Yeshua, e também sei quem é o apóstolo Paulo. Mas vocês 7 aí, filhos de Cefa, quem vocês são? Então aqui você vê que, embora esses judeus usavam o nome de Jesus Yeshua, eles não conseguiam expulsar aqueles demônios, porque eles não viviam como discípulos de Yeshua. Eles não confiavam no nome de Yeshua ao ponto de depositar a sua confiança e viver como Yeshua, fazer as obras de Yeshua, ter Yeshua como um Messias.
Então, não é o fato de só chegar e usar o nome de Jesus Yeshua como se fosse um amuleto. A pessoa também tem que viver na prática, se esforçando a viver como Jesus, como Yeshua. Nós sabemos que os apóstolos, tanto o apóstolo Paulo, também viviam como Jesus Yeshua, como um judeu praticante e viviam como assim o maior judeu praticante da história, que é Jesus Yeshua. Viviam conforme o seu mestre. Por isso eles tinham todo o poder e a autoridade também de expulsar. Porém, esses 7 não. Porque eles realmente não viviam como Yeshua, não eram verdadeiramente discípulos de Yeshua. Verso 14. Os que faziam isso, então, nós vimos que não tinham nenhuma vivência conforme Yeshua, não eram verdadeiramente discípulos de Yeshua. Verso 15, continuando, diz: mas o espírito maligno lhe respondeu. Ali ele está falando, eu não os conheço. Conheço Jesus Yeshua, conheço Paulo. Você vê que o espírito maligno, o demônio, sabe quem é Jesus Yeshua e sabe quem é verdadeiramente os discípulos de Jesus Yeshua. Então não tem como uma pessoa que não vive conforme a palavra de Jesus Yeshua querer expulsar os demônios, porque não expulsa. A gente pode levar isso para o âmbito espiritual. Conforme aquele que vive conforme Jesus Yeshua, nenhum demônio chega perto. Porque a pessoa, ela está vivendo conforme a palavra de Jesus Yeshua, fazendo o que é correto. Não tem uma vida errante, né? Os demônios só podem ir na pessoa que tem a prática do erro, que vive no erro. Mas aqui um discípulo não. Então aí, se verdadeiramente é um discípulo, não tem demônio perto e consegue expulsar. Mas caso não consegue. E sabemos através de Jesus Yeshua, também nos evangelhos, que para se expulsar também não é só viver na prática, mas também viver em comunhão com Deus, em oração e também em jejum. Há castas que só com jejum e oração. Isso foi o que Jesus nos ensinou. Ensinou aos seus discípulos e apóstolos. Verso 16. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles e subjugando, ou seja, o espírito maligno era tão forte, tinha uma força tão assim sobrenatural, que dominou a todos eles, subjugou a todos, ou seja, dominou a todos. E espancou-os com tamanha violência, que aqui fala, e de tal modo prevaleceu contra eles. Ele era tão de força sobrenatural que o espancou com tamanha violência, os 7 filhos do chefe dos sacerdotes. Que desnudos, que nus então, sem roupas, e eles foram, esse demônio então fez com que eles retirassem as roupas, de tamanha violência que atacou eles, provavelmente jogando-os, né, contra o chão, contra tudo ali, e ainda feriu eles. E assim fugiram daquela casa. Verso 17. Chegou este acontecimento, isso que tinha acontecido dos 7, então, que tentaram expulsar através de Jesus Yeshua, porém não eram discípulos de Yeshua verdadeiramente, chegou ao fato, isso de todos ficaram sabendo. Assim, tanto judeus como não judeus, gregos, habitantes ali de Éfeso, então, Éfeso era um lugar tanto de judeus como de não judeus, então todos ficaram sabendo ali em Éfeso. Então veio um grande temor, um grande medo sobre toda a população de Éfeso, tanto sobre os judeus como não judeus. E assim o nome do Senhor de Yeshua, Jesus, o nome dele, do Messias, então, ficou e era engrandecido. Porque olha o medo das pessoas sobre o nome de Jesus Yeshua. Porque os próprios demônios falaram, Yeshua, Jesus eu conheço. Apóstolo Paulo, eu conheço. Vocês não. Então você vê aqui como o nome de Jesus e Yeshua, a pessoa e dos seus discípulos, era engrandecido. E as pessoas temeram. Porque até os demônios sabiam quem era Jesus e Yeshua. Né? Isso acontece do nome ser engrandecido, de todos terem temor, também em Atos capítulo 5, verso 11, né? Nós também vemos um paralelo aqui.
No verso 18, diz: muitos dos que creram vieram confessando e declarando. E aqui está denunciando, na verdade é declarando. Então, muitos dos que creram que Jesus e Yeshua eram o Messias, tanto judeus como não judeus, então eles vinham confessando com a sua boca, declarando publicamente àquela multidão que todos estavam ali, as suas más obras. Ele fala as suas próprias obras, não, as suas más obras. As obras más, então todos com temor, com medo, declararam publicamente os seus pecados, os seus erros, né? Esse ato de declarar publicamente não é só fato de declarar da boca para fora. Claro que declarar de forma pública é importante você confessar que errou, porque para assim as pessoas saberem o seu erro e para assim ser de forma mais difícil você vai voltar ao erro. Porque se você já confessou um erro, dificilmente você vai cometê-lo, porque as pessoas sabem que você já fez aquele erro e elas vão estar mais atentas, né? Um homem que adulterou e fala, olha, eu traí a minha esposa. Vai ser um homem que as pessoas vão estar atentas. Quando ele falar com alguma mulher, já vão pensar, olha, ele já adulterou. Então, já vão ficar atentos. Então, dificilmente aquele homem vá trair. Não estou falando que o ato também de falar publicamente, automaticamente nunca mais a pessoa vai voltar àquele erro. O bom seria que não voltasse. Porém, não é isso que eu estou falando. Estou falando que dificilmente alguém que confessou publicamente o seu erro, dificilmente voltará a fazê-lo. Porque as pessoas estarão de olho nela quanto àquele erro. Mas também aqui, Jesus nos pede, Yeshua e os apóstolos também, nesse contexto nós estamos vendo, que não é só também falar o nosso erro publicamente, mas também deixar de praticar aquele erro, né? Disso está toda a Torá, para que a gente não viva mais de forma errante, que a gente não erre mais, mas que faça tudo de forma correta e certa, como Jesus e Yeshua nos mostrou. Como a Torá nos ensina, como o Eterno nos instrui. Então, devemos deixar a vida do pecado, a vida do erro, a vivência do erro, né? Então, aqui você vê a importância de a gente confessar. A pessoa que nem confessa nunca o seu erro, nunca pede perdão, nunca fala que errou, dificilmente vai deixar o erro, porque ela já nem admite que ela errou, né? Então, essas pessoas realmente são um coração muito duro. Tem pessoas que nem confessar que erra, confessam. São pessoas que se acham acima de tudo e de todos. Como se as leis dela, da própria pessoa, fossem maior do que tudo e todos. Então, ela nunca erra e aí realmente é perigoso, né? São os chamados, que nem aquela música, são chamados espíritos de Gabriela. Não sejam uma Gabriela, como fala a música, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu nunca vou mudar. Não, a palavra de Deus e Yeshua e os apóstolos falam o contrário. Você tem que mudar. Admita os seus erros primeiro e pare de cometer esses erros. A pessoa que vive cometendo os mesmos erros, aí já é burrice. Desculpa a expressão, mas aí já é burrice. Errar é humano, mas persistir no mesmo erro, aí já é burrice, né? Então, a gente tem que parar de cometer os mesmos erros repetidamente e não fazer mais eles. E até aprender a não errar, né? Que aí sofreremos menos e as pessoas ao nosso redor também sofrerão menos. Verso 19 diz, também muitos dos que haviam praticado, aqui fala na tradução da Ara, artes mágicas, mas ali na verdade é ocultismo, tá? Então muitos também haviam praticado ocultismo e confessaram, olha, eu errei, pratiquei ocultismo. Então eles reuniram todos os livros que falavam então dessa prática errada do ocultismo, que a Bíblia, Deus e Jesus e Yeshua não querem que ninguém faça, né? É bom que a gente não faça ocultismo, não é instrução de Hashem. Então, eles confessaram que praticaram ocultismo também e pegaram todos os livros de ocultismo e queimaram. Veja, eles não pegaram os livros de ocultismo, de doutrina errada, de demoníaca,
e não venderam, e não ficaram com dinheiro para usar na obra, etc e tal. Não, você vê, a doutrina daquele livro está errada, é contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Vamos queimar, para ninguém mais usar esse livro. Então, eles não deram para ninguém, nem presentearam, nem venderam para ficar com o dinheiro do livro. Eles queimaram. Isso serve de exemplo para nós. Devemos queimar. Se há alguma coisa na nossa casa de livro que vá contra a palavra de Deus, deve ser queimado. Nem passado adiante deve. Como exemplo desses discípulos aqui. E fizeram isso diante de todos. Fizeram isso publicamente. Queimaram os livros publicamente, além de confessar os erros. Foi calculado os seus preços de todos aqueles livros, o total, né? O total de todos aqueles livros em preço, em valor monetário, em dinheiro, foi contado. Achou-se que montavam o total de 50 mil denários. Gente, todos os livros queimados deram um total de 50 mil denários, 50 mil dracmas. Ou dracmas ou denários é a mesma coisa. E aí você vê, naquela época, um dracma, um denário, era o salário de um dia de um trabalhador. Então, cada dia de trabalho de um trabalhador, ele recebia um dracma, um denário. E aqui você vê que o preço só daqueles livros é 50 mil denários. Olha quanto dinheiro usado de forma errada, aplicado em ensinos de demônios. E você vê como, por esse valor também, 50 mil denários, o tamanho da idolatria, do ocultismo, do erro, o tamanho da doutrina de demônios que havia ali em Éfeso. É um valor aqui absurdo. É um valor milionário para aquela época, digamos assim. No verso 20 diz: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, assim a palavra do Senhor era difundida, crescia sobremaneira. E todos iam falando sobre esses acontecimentos, né? Não só da palavra, do evangelho, sobre o reino, sobre Yeshua Jesus, o Messias, mas também de todos esses acontecimentos, poderosamente. E graças ao Eterno, que inspirou os seus discípulos, os seus apóstolos e os seus servos, profetas também, nós temos essa palavra hoje impressa, praticamente completa e impressa. Então, nós não temos desculpa, nós somos indesculpáveis em não acreditar em Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e principalmente no seu Messias, no seu ungido, no seu Filho unigênito, Yeshua Jesus. Então, continuando, capítulo 19, do verso 21 ao 41, que diz: cumpridas estas coisas, então aconteceu todas essas coisas, o apóstolo Paulo resolveu, no Espírito, nós sabemos que o apóstolo Paulo é guiado pelo Espírito, e o Espírito de Deus. Então, ele resolveu, no Espírito, ir a Jerusalém, a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia, considerando, depois de haver estado ali, que importava ao apóstolo Paulo visitar também Roma. Ali está falando assim, importa-me ver também Roma. Não é ver, mas visitar. Importa-me visitar também Roma. Então, o Espírito já tocou nele, que depois ele também teria que ir para Roma. Verso 22. Tendo enviado à Macedônia 2 de seus auxiliares, que lhe ministravam, que auxiliavam também o apóstolo Paulo, que era Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Então, tanto Timóteo como Erasto eram 2 auxiliares do apóstolo Paulo, dentre outros, né? Mas aqui fala especificamente desses 2. Verso 23. Por esse tempo houve grande alvoroço, grande tumulto, ali é tumulto, acerca do caminho, viu? Não fala acerca do
dos cristãos, não. E não fala acerca do cristianismo, não. Ali fala acerca do caminho. Era assim que os apóstolos, discípulos de Yeshua, se autodenominavam. Eles se auto-chamavam do caminho, tá? Então, assim como eles, nós também somos do caminho. Quem é o do caminho? Yeshua Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Por esse motivo que eles assim se autodenominaram. Então, nós vamos ver aqui também, nesses versos que nós lemos antes, de 19, três grupos que perseguiam o apóstolo Paulo, a palavra e aquilo que o apóstolo Paulo pregava, quanto ao reino de Deus, quanto a Jesus Yeshua, o Messias, que é o rei, né, do reino de Deus que virá na segunda vinda. Então, esses três grupos que perseguiam o apóstolo Paulo eram judeus incrédulos, não era todos os judeus, mas alguns dos judeus que eram incrédulos, que não acreditavam em Jesus Yeshua. Também, o segundo grupo era gentios incrédulos, não todos os gentios, mas alguns dos gentios que eram incrédulos, que não acreditavam em Jesus Yeshua. Então, eram também pagãos, né? Esses gentios eram pagãos que não acreditavam e nem queriam saber de Jesus Yeshua. E o terceiro grupo que também perseguia Paulo e os discípulos era os romanos dominadores, os romanos incrédulos, aqueles romanos que não acreditavam também que Jesus Yeshua era o Messias. Então, nós vemos agora, havendo um grande tumulto acerca de Jesus Yeshua. Então, ali há um grande tumulto. Vamos saber mais conforme a gente lê os próximos versos. No verso 24 diz: por que houve o grande tumulto? Porque um ourives, uma pessoa que trabalha com ouro, prata, né? Chamado Demétrio. Então, Demétrio aqui é gentio, ele não é judeu. E ele era ourives, a profissão dele é ourives, de fazer miniaturas, estátuas. Claro, de deuses pagãos, né? Então, esse Demétrio, que era ourives, que fazia tanto de ouro, de prata, miniaturas, nichos são miniaturas, tá? Tanto de Diana ou Artemis, quando falar Diana e Artemis a mesma, o mesmo principado demoníaco, é a mesma deusa pagã, tanto Diana quanto Artemis, né? Nós sabemos que a Babilônia foi onde surgiu os deuses pagãos, e toda a cidade que era de grande poderio, a primeira foi Babilônia, depois vieram os medo-persas e pegaram, né, todas aquelas divindades pagãs da Babilônia para si, e também inventaram mais outras próprias e misturaram com as que a própria Babilônia inventou, que são demônios, deuses pagãos. Aí vem os gregos, absorve também, como os gregos também, ele absorve a cultura babilônica e grega, também absorve esses deuses pagãos de Babilônia, Grécia, e adapta também aos seus próprios. E aí você vê Roma também, que na sua época aqui dominou, absorveu também todos os deuses da Babilônia, Grécia, Medo-Persa e os próprios, e misturou tudo isso. Então, a deusa pagã Diana é a mesma deusa pagã Artemis. E ela tinha um templo, essa deusa pagã aqui, nessa cidade. E que dava muito lucro essa profissão. Nessa profissão de artífice, de fazer essas miniaturas de Diana, Artemis e seu templo pagão, dava muito dinheiro, eles eram muito ricos fazendo isso. E esse também Demétrio que fazia era muito rico por causa disso, era a profissão dele. Né? Então o verso 25 diz: e esse então Demétrio, que fazia essa profissão de miniaturas dessa deusa pagã, começou a chamar, convocar juntamente outros da mesma profissão. Então, ele se juntou com outros da mesma profissão para falar com eles. Então, foi tipo uma assembleia, uma reunião só de profissão aí pagã, de fazer essas estátuas, esses templos pagãos. Então, eles se reuniram e ele disse
a esses outros ourives também: Senhores, vocês sabem que deste ofício, dessa nossa profissão, vem o nosso salário, vem o nosso lucro, o nosso salário, a nossa prosperidade. Tá? Ali vai estar, deste ofício vem a nossa prosperidade, ou seja, dessa profissão da gente de fazer estatuetas de Diana, Artemis, o templo dela, vem o nosso salário, vem o nosso dinheiro, o nosso lucro. A gente vive disso, é a nossa profissão. Vê como o espírito de Satanás é astuto, né, em usar as pessoas. Verso 26. E vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo aí, que é o apóstolo Paulo, né, este Paulo aí, tem ensinado, convencido, né, persuadindo as pessoas e tirando elas da fé de Diana, de Artemis, né, e convencendo elas a sair da fé de Diana e Artemis, do templo, né, e assim desencaminhando, desviando as pessoas da fé que a gente ganha dinheiro, porque a gente é ourives de Artemis e de Diana. Mas ele está falando para todo mundo que é errado, e aí todo mundo, a grande parte, a grande maioria, não está mais, né, acreditando nem na Diana, nem Artemis, nem no templo. Muita gente está sendo desviada, muita gente está sendo desencaminhada. Afirmando, porque Paulo está afirmando a elas, as pessoas, que não são deuses os que são feitos por mãos humanas. Então, o apóstolo Paulo falava e pregava para aquele lugar onde tinha muitos pagãos. Não é Deus verdadeiro o que vocês fazem com as suas próprias mãos. Porque a gente sabe, são estátuas, são miniaturas, esculturas que não falam, não ouvem, não vê, não andam. Ainda precisa que a pessoa faça, esculpe e ainda fica levando de um lado para o outro. O que isso aí é? Não é Deus, não pode ser Deus. É um trabalho da mão de vocês fizeram. O Deus verdadeiro ele não é criado por nenhum homem, pelo contrário, o homem é criatura de Deus e Deus é eterno. Ninguém criou Deus, ele é eterno, ou seja, ele sempre existiu. Então tu vê, ele estava aqui com muito ódio da pregação do apóstolo Paulo, porque as pessoas não acreditando em Artemis e Diana, que é uma deusa pagã, pessoas não acreditando, não iam mais comprar as esculturas deles, não iam comprar mais as miniaturas, nem de ouro, nem de prata, nem iam até ao templo, não iam mais ganhar dinheiro. A preocupação desses homens, como o de Demétrio e dos ourives, não era que as pessoas estavam seguindo a verdade ou a mentira, eles nem queriam saber se era verdade ou mentira. A preocupação deles é que eles não iam ter mais emprego, não iam ter mais profissão, não iam ter mais salário. E eles eram muito ricos com o salário e com esse emprego. Porém, não seriam mais, porque as pessoas deixando de comprar, eles iam também não ter mais emprego. Verso 27 fala: não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, viu? Não há só o perigo da nossa profissão não mais existir, porque ninguém mais vai acreditar, como também o de o próprio templo da grande deusa, no caso deles, né, deusa pagã Diana ou Artemis, ser estimado em nada. Porque se eles não acreditarem mais na Diana, em Artemis, eles não vão no templo, não vão mais comprar, não vão mais acreditar. Vai ser a mesma coisa que nada, a gente não vai ganhar mais dinheiro. E ser mesmo, até ele falou, até mesmo pode ser destruída. Tanto Diana, as culturas, pode ser até mesmo destruída. E também destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Aqui você vê, estavam mentindo. Não é toda a Ásia e todo mundo que adorava Diana e Artemis. Mas você vê, né, o Satanás, ele age dessa forma, com a mentira. Nós sabemos que não é todos que acreditavam nela, porque até mesmo os apóstolos, discípulos de Jesus e Yeshua, tanto judeus e não judeus, discípulos de Yeshua, não acreditavam. E eram milhares e milhares. Então, todo mundo adora? Não. Mas você vê aqui a trama e a falsa fake news, a falácia de Satanás usando as pessoas más, né, pagãs.
Verso 28 diz: ouvindo isso, que então esse Demétrio falava, os outros ourives encheram-se de grande raiva, furor, de ódio e clamavam como um mantra, né? Grande é a Diana dos Efésios, ou grande é Artemis dos Efésios, que é a mesma divindade pagã. E foi a cidade tomada de tumulto, de grande confusão. E todos, a uma, arremeteram para o teatro. Então, tinha um lugar ali que era um teatro, e todos foram nessa confusão, nesse tumulto, berrando, gritando aos berros, até o teatro. E assim, levando os macedônios, tanto Gaio e Aristarco, que eram companheiros do apóstolo Paulo. Então, essas pessoas que começaram o tumulto ali por Demétrio, levaram, inclusive, auxiliares, companheiros do apóstolo Paulo, tanto Gaio como Aristarco, discípulos de Yeshua, até o teatro. Então, você vê, né, como, assim, uma grande confusão, um grande tumulto é feito através de uma mentira. Porque nós vamos ver que em nenhum momento nem o apóstolo Paulo, nem os discípulos, falaram contra, assim, especificamente, não pode acreditar na Diana, não pode acreditar em Artemis. Não, eles falavam, qualquer escultura de Deus pagão, qualquer escultura que fala que é Deus, alguém fez uma pedra, fez uma madeira, fez de ouro, prata, sei lá o quê, alguém esculpiu alguma coisa e chamou aquilo ali de Deus, não pode. Porque Deus não é esculpido, Deus não é criado pelo homem, Deus é eterno e sempre existiu. Claro que isso, consequentemente, ia, né, de encontro que nem Diana, nem nenhuma outra divindade pagã, ninguém que não seja Deus de Abraão, Isaac e Jacó é Deus. Nós temos Yeshua, que é igual a Deus porque é filho de Deus, unigênito, o único gerado em Deus, e em Yeshua ele representa toda a divindade do Pai. Está toda a plenitude do Pai em Yeshua. Isso é o Messias, né? Deus deu essa autoridade a Jesus e Yeshua. Sabemos que Deus é o cabeça de Yeshua, Jesus. Acima de Jesus e Yeshua, então tem um Deus que é o Pai de Yeshua, né? Então, a gente não anula Deus de Abraão, Isaac e Jacó em nenhum momento. Ele está acima de Jesus e Yeshua, que é filho. O Pai é maior do que o filho. E verso 30 diz: querendo, então, o apóstolo Paulo, apresentar-se àquela multidão, ao povo que estava lá no teatro, porém, os discípulos não permitiram que o apóstolo Paulo fosse até o teatro, porque, com certeza, ele estaria correndo risco de vida. Então, Paulo até queria ir no teatro, para desfazer aquele tumulto, aquela confusão. Porém, os discípulos falaram, não, você está correndo risco de vida. Não vá, deixa que nós vamos resolver. Verso 31. Também as iarcas, que algumas das autoridades ali daquele lugar, da Ásia, que eram discípulos também de Yeshua e eram amigos de Paulo, que ali fala no verso 31, que eram amigos de Paulo, ou seja, não eram judeus, eram gentios, discípulos de Yeshua, crentes, então eram amigos de Paulo. Então esses também enviaram um recado ao apóstolo Paulo. Ali onde fala, mandaram rogar-lhe, enviaram um recado para o apóstolo Paulo, que ele não arriscasse a vida indo ao teatro, que ele não fosse. Né? Então, o apóstolo Paulo não foi. No verso 32 diz, uns, pois, gritavam lá naquele tumulto, lá no teatro, uns gritavam de uma forma, falando uma coisa. Outros gritavam de outra forma, falando outra coisa. Porque a assembleia, a multidão, aquela reunião ali no teatro de multidão de pessoas, caíra em confusão, ou seja, estava uma grande confusão, um grande tumulto. Até as pessoas que estavam ali com raiva, com ódio dos apóstolos de Jesus e Yeshua, do apóstolo Paulo, dos discípulos, né, de Yeshua, até elas, cada uma falava uma coisa. Olha a confusão,
Olha o tumulto que estava ali naquele teatro. E na sua maior parte, na maioria dessas pessoas ali, em grande confusão e tumulto, elas nem sabiam por qual motivo elas estavam reunidas ali. Então, olha, gente, isso até nos dias atuais acontece, nessas manifestações de rua. Tem pessoas que vão, elas nem sabem por que elas estão ali, porque cada um fala uma coisa. Elas não estão em conformidade. Não é uma coisa que está errada e todo mundo clama uma única coisa que seja mudada. Não, cada um falava uma coisa, eles nem sabiam por que estavam ali. Você vê, né, como Satanás cega as pessoas. As pessoas estão com ódio, raiva, e elas nem estão unidas nesse ódio, nessa raiva. Cada uma fala uma coisa diferente. Verso 33 diz: Então tiraram Alexandre dentre aquela multidão e ia assim empurrando para frente o Alexandre. Aquela multidão raivosa e tumultuada, elas achavam que Alexandre era a causa daquele tumulto. Eles achavam que como Alexandre era a causa do tumulto, eles empurravam Alexandre à frente. Este Alexandre, então, acenando com a mão, ou seja, fazendo sinal com a mão para que todos fizessem silêncio, porque ele queria falar àquele povo, àquela multidão ali. Então, Alexandre fez esse sinal, todo mundo se silenciou para ele poder falar. Verso 34. Quando, porém, aquela multidão reconheceu, ou seja, ficou sabendo que Alexandre, embora tenha esse nome, Alexandre, ele era judeu, aqui você vê o espírito de antissemitismo. As pessoas sabendo, até então, eles achavam que Alexandre tinha feito aquele tumulto e que ia falar por eles. Então, empurraram Alexandre à frente e ele fez sinal que ia falar. Mas quando eles viram que Alexandre não estava lá com Demétrio e as pessoas dos ourives ou os outros incrédulos, e viram que Alexandre era judeu, discípulo de Yeshua, aí eles se encheram, né, do espírito de antissemitismo, raiva, nojo. Não gostaram só por saber que ele era judeu. Então, todos sabendo depois, provavelmente Alexandre falou, ó, meu nome é Alexandre de tal, sou judeu, né? Provavelmente, quando eles ficaram sabendo, então, todos a uma só voz desses que que eram incrédulos, tanto de judeus como não judeus incrédulos, que não era todo judeu e não era todo gentil, mas alguns dos judeus, alguns dos gentios, que eram então incrédulos, em uma só voz gritaram no tempo de quase 2 horas. Imagina uma multidão de incrédulos durante 2 horas gritando. Grande é a Diana dos Efésios, ou grande é a Artemis dos Efésios, durante 2 horas. Olha que loucura, olha que loucura, né? Você gritar qualquer coisa durante 2 horas já é uma grande loucura, qualquer coisa. Principalmente algo que a gente sabe que não é, né? É algo que é mentira. Diana não é deusa, não existe deusa Diana, nem deusa Artemis. Isso é uma escultura feita por mãos de homens. E sabemos que todo deus pagão ali habita um espírito maligno, um demônio, ou vários demônios, né? Então aqui você vê 2 horas do povo berrando. Meu Deus, que loucura. Verso 35. O escrivão da cidade, então uma autoridade daquela cidade, que era escrivão, acalmou o povo, apaziguou, quer dizer, acalmou o povo e disse: senhores de Efésios, né, que todos eram pessoas que moravam em Efésios. Quem porventura não sabe que a cidade de Efésio tem como sua guardiã do templo até da grande Diana, que a guardiã de Efésio era Diana para aquela cidade. Então, quem não sabe no mundo que Efésio aqui tem o templo de Diana e ela é a guardiã de Efésio. E quem não sabe, ou seja, todos sabiam, né? Todos sabiam, inclusive, tanto do templo da Diana ali em Efésio e também da imagem que caiu do céu. Ali o correto é caiu do céu, não é caiu de Júpiter. É uma imagem que caiu do céu. Provavelmente os estudiosos falam que é o meteorito,
né? Que nesse templo havia um meteorito que caiu do céu, literalmente, e eles consideravam esse templo com esse meteorito lá da Diana ou da Artemis, era considerado no mundo antigo uma das 7 maravilhas do mundo, naquela época, né? Claro. Ora, continuou esses que vão falando, ora, isso não pode ser negado, isso é inegável. Todo mundo sabe que aqui, a padroeira aqui de Éfeso, a nossa guardiã é a Diana. Todos sabem disso, é inegável. Então convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, sem pensar antes. Que é isso? Vocês estão falando é loucura. Porque todo mundo sabia que ali tinha um templo esse templo pagão. Verso 37. Porque estes homens que vocês estão trazendo aqui, eles não roubaram o templo de Diana. Porque naquele templo, naquela época, era pecado, era um sacrilégio roubar, alguém tirar alguma coisa do templo de Diana. Então, eles não fizeram nenhum sacrilégio contra aquela fé ali da Diana, né, dos Efésios. Então, eles não roubaram o templo. Então, esses homens que estão acusando aí, falando essas coisas, eles nem roubaram o templo. E também não blasfemaram contra a nossa deusa. Eles não falaram contra Diana, não falaram contra Artemis. Claro que eles falavam que nenhum Deus que é esculpido por mão é Deus de verdade. Que o Deus de verdade é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, eles não falaram contra especificamente Diana. Né? Eles não estavam ali fazendo tumulto e falando para ninguém mais crer na Diana. Claro que as pessoas deixavam de crer porque elas recebiam o evangelho e a verdade. Verso 38. Portanto, se Demétrio, que é aquele artífice, né, que começou toda essa confusão, esse tumulto, e os outros amigos dele também artífices de mesma profissão, que fazia essas miniaturas e esculturas, que o acompanhavam, tem alguma queixa contra alguém, então que eles vão aos tribunais. E para isso que eles apresentem lá no tribunal a queixa deles ali no tribunal. Né, que está assim, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros, mas na verdade é que eles vão ao tribunal, se eles acham que tem alguém contra eles, que eles vão até o tribunal, apresente ali as queixas deles e assim, né, faça o trâmite legal, através da lei. O verso 39 fala, mas se alguma outra coisa pleiteias ou deseja apresentar, será decidido em assembleia regular, ou seja, será apresentado conforme a lei no tribunal, mas não aqui no teatro. Gente, eles estavam no teatro. Eles estavam no teatro e o teatro não era lugar para aquilo, não era um tribunal. Verso 40. Porque também corremos perigos de que, como está agora aí, por hoje quer dizer como está, há o perigo de como está agora, que todo mundo no teatro, sejamos nós todos acusados de perturbar a ordem. Ali está dessedição, que é perturbar a ordem. Não havendo motivo algum que possamos alegar ou justificar esse tumulto aqui, essa confusão. Vocês estão falando coisas que não tem nada a ver, cada um fala uma coisa. Vocês estão falando que eles estão falando contra a Diana, mas eles não roubaram o templo da Diana, nem falaram mal da Diana em nenhum momento, que todo mundo conhecia o que era apregoado, né? 3 meses na sinagoga e 2 anos na estiva que Paulo pregava. Então, não tem razão de ser isso daqui. Vão lá no tribunal, apresente lá a sua queixa, caso vocês acham que há alguma, e lá vai ser julgado conforme a lei do local, né? Verso 40. Porque também estavam correndo perigo. Imagina se eles, ali no teatro, falado que ali eles perturbaram a ordem. Podiam ser presos, podiam ser, né, feito alguma acusação ali ao teatro e aos que estavam ali também. Verso 41 diz, e havendo disto isso, dissolveu, encerrou, dissipou, acabou aquele tumulto, aquela assembleia, aquela reunião. Quando ele falou isso, acabou. Foi encerrado, né? Aquela assembleia pública ali no teatro, que realmente não tinha razão de ser. Então, por aí você vê o engano, a mentira que Satanás planta
no coração dos que não crê, dos desobedientes, dos incrédulos, daqueles que têm um coração endurecido. A pessoa que tem o coração endurecido, a mentira para ela é como se fosse verdade. E a verdade para a pessoa que tem, então, o coração endurecido é como se fosse mentira. Porque a pessoa ela tem a prática tanto do erro, do que é errado, que isso é pecado, né? A prática do erro, é pecado. O erro e o pecado é sinônimo, tá? Então a pessoa vive tanto no erro, tanto no pecado, que o que é certo para ela não é certo. Ela tem como errado. Inverte-se os papéis. O certo passa a ser errado para o incrédulo e desobediente, consequentemente, e o errado passa a ser certo. Então, olha aquela grande confusão e não tem como, né, o errado ser dito como certo. Aqui nós vemos claramente sendo encerrado e sendo dissolvido facilmente. A mentira cai por terra facilmente. Que possamos aprender aqui com o capítulo 19, que é um capítulo tremendo, tremendo. E tem muito do nosso dia, né? Agora, atualmente, vemos pessoas querendo implantar o erro como se fosse verdade, como se fosse o certo. E colocar o certo como se fosse errado, né? Vemos aí partidos políticos tentando fazer isso. Graças ao Eterno e a nós, discípulos de Yeshua, que praticamos a verdade, o que é correto, isso não acontece. Então, vocês veem como isso pode ser colocado nos dias atuais. Espero que vocês tenham gostado do estudo, sendo abençoados também por esse estudo, assim como eu e minha casa estamos sendo. Que vocês possam compartilhar, passar adiante, meditar, né, entre aspas, ruminar espiritualmente, meditar nessas palavras no capítulo 19 e assim venham também a ser abençoados. Porque quando a gente faz o que é bem, o que é correto, vem bênçãos. A palavra bênção vem de bem. Quem faz o bem recebe bênçãos. Quem faz o que é correto, o que é certo, recebe o bem, recebe bênçãos. Então, eu venho desejar isso a vocês. Bênçãos derramadas sobre todos nós, ricamente através da palavra do Eterno. Shalom, shalom e bons estudos a todos!